Olá, dando sequência às entrevistas com os desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná, hoje vamos conversar com o desembargador Robson Marques Cury. Obrigada, desembargador, por nos receber em seu gabinete e eu queria que o senhor comentasse com a gente como surgiu o sonho da magistratura. No primário, nas primeiras luzes escolares, você começa a ter alguma afinidade com uma atividade futura que venha a exercer. Eu sempre fui um leitor voraz, todos os livros, as coleções que haviam em casa, eu li todas elas. E muito jovem ainda eu tinha uma certa tendência de cursar a medicina, mas premido por necessidades financeiras, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos, e percebi as imensuráveis dificuldades da época, principalmente os custos, e buscando alternativas em alguns livros de direito romano que meu pai tinha em casa, eu acabei me interessando pela profissão de magistrado. E aí eu mudei o foco. É inviável manter uma faculdade de medicina, vou prestar o curso de bacharel em direito. Vou fazer o vestibular. E logo nas primeiras aulas eu me senti muito bem à vontade e cada vez mais gostei da Faculdade de Direito de Curitiba, onde haviam professores de nomeada, muitos desembargadores do Tribunal de Justiça que foram meus primeiros mestres e os meus primeiros incentivadores. O senhor lembra de pessoas que lhe inspiraram, inclusive para seguir a carreira da magistratura? Sim, são muitos os nomes de desembargadores da época. O desembargador Jorge Andrigueto foi um deles, o desembargador Eros Nascimento Gradovski foi outro que também influenciou decisivamente, ele que era um mestre em direito penal. Foi aí que eu aprendi, foi o meu grande desafio, estudar direito penal para poder honrar as provas a que era submetido. Eu cheguei a prestar exame oral por mais de 1 hora perante o desembargador Eros Nascimento Gradovski. Então tinha que estudar muito, se preparar muito. Então esses foram dois nomes que me influenciaram demais. Outro nome também foi o Lauro Fabrício de Mello, pai do desembargador Lauro Augusto Fabrício de Mello, com que tive a honra de trabalhar na Corregedoria Geral de Justiça do Estado. Desembargador, qual foi a maior dificuldade? Todo mundo olha o magistrado, sabe que o cargo de desembargador é cobiçado, mas no início da carreira ninguém sabe quais foram as dificuldades enfrentadas. Conta pra gente qual foi a sua maior dificuldade. Já éramos advogados à época, eu já tinha uma certa experiência na advocacia e acabamos nos encontrando 5 colegas e dissemos, não existe curso preparatório, nós temos que nos unirmos e nos prepararmos estudando juntos. E foi assim que tudo aconteceu. Muitas e muitas noites, muitas madrugadas, ora estudava na casa de um, ora estudava na casa de outro, e logramos êxito. Primeiro concurso juiz adjunto, depois o segundo concurso para juiz titular, estudávamos em conjunto, o desembargador Walter Hessel e a desembargadora Maria Merces Gomes Aniceto. E havia ainda uma outra colega, Irene Tomoko Akiyoshi Souza de Bárbara,
que também foi aprovada e hoje está aposentada. O desembargador Walter Hessel também se aposentou, mas hoje presta serviços de grande qualidade no que se refere à mediação e conciliação. E a desembargadora Maria Mercedes Gomes Aniceto está aqui ainda prestando serviços ao Tribunal de Justiça da mesma forma como eu ainda estou. Lá no seu início de carreira, teve alguma comarca, um lugar ou uma situação que lhe marcou durante a trajetória de magistrado? As minhas comarcas foram a seção judiciária de União da Vitória, onde nasceu o meu filho, o primogênito, o Rodrigo, em 1978. Depois em Dois Vizinhos, onde ele deu os primeiros passos, vamos dizer assim. Era uma comarca muito difícil, porque não havia asfalto, e a minha esposa, muito jovem, também tinha muitas dificuldades, mas foi um grande aprendizado. União da Vitória, com as experiências dos titulares, o desembargador Clotário de Macedo Portugal Neto, que era o juiz da Vara Civil, e Renato Alves de Souza. E depois, em Dois Vizinhos, aprendi muito com Nildo Paes de Campos, que era juiz titular, e com o doutor Dallagnol, promotor de justiça, que é o pai do procurador de justiça, que é um dos líderes da Lava Jato atualmente. E essas duas foram as primeiras comarcas. Depois fui para Cerro Azul. A comarca me marcou muito, porque era a única comarca que ainda faltava asfalto. E participei de grandes lideranças locais e estaduais, deputados, e com o passar dos anos tive a alegria de saber que aquela semente plantada com a construção da rodovia Gertrudes Manger, uma senhora de descendência alemã muito simpática, que recebia a todos muito bem, políticos, comerciantes, e quem gostava muito dela era o governador Roberto Requião de Melo e Silva. Frequentava o terreiro da casa dela e tal, e quando ele construiu a estrada, ele deu a ela o nome de Gertrudes Manger, uma pessoa excepcional que deixou muitas saudades em Cerro Azul. Depois de Cerro Azul foi Toledo. Toledo eu já era um juiz experiente, intermediária, já era professor em União da Vitória, e em Toledo havia Faculdade de Filosofia e Ciências Econômicas. Eu já era bacharel em Ciências Econômicas, gostava muito e dei muitas aulas. Fui patrono paraninfo de muitas e muitas turmas. Mas acho que uma das maiores participações minhas em Toledo, e que eu tenho orgulho dessa participação, foi fomentar a criação da primeira faculdade de Direito de Toledo. A parte da docência foi maravilhosa, esse contato com a juventude, e principalmente pelo meu trabalho como juiz da Vara Civil, consegui deixar os processos em dia, e depois fui para Cascavel, que foi elevada à entrância final em 1990. E fiquei algum tempo lá em Cascavel, totalmente diferente, porque havia muitos juízes, e depois fui removido para Curitiba, porque já era final, e aí ocorre aquele choque. O magistrado tem que estar muito preparado para enfrentar essas
alterações que ocorrem no desenrolar da sua carreira. Depois que exerci a titularidade, em 94, para substituir no Tribunal de Alçada e depois no Tribunal de Justiça. Então, eu estou muito mais tempo no segundo grau de jurisdição. Fui promovido por merecimento no ano de 2000 a juiz do Tribunal de Alçada e ainda sinto o prazer de julgar e distribuir o direito a quem faz jus. Desembargador, o senhor está na 6ª Câmara Civil e também no órgão especial. Conta um pouco da sua experiência no órgão especial. Eu considero de suma importância essa participação no órgão especial. São 25 membros, tirando os 3 da cúpula, que são membros natos, então os 22, a metade é por antiguidade e outra metade por eleição. Eu, em razão dos 41 anos de magistratura, prestes a completar 42 anos, no início era convocado para o tribunal, para o órgão especial, e depois passei a integrar por antiguidade. Ele é extremamente importante, porque ele age por delegação do Tribunal Pleno, dos 120 membros, e ele decide todas as questões de ordem administrativa do Tribunal de Justiça e julga os processos contenciosos de competência exclusiva do órgão especial. Por exemplo, julga os processos das autoridades que têm foro privilegiado, só para citar um exemplo. Todas as segundas-feiras nós nos reunimos e temos o trabalho das câmaras também para participar, eventualmente da sessão civil, podemos também participar, mas eu considero uma grande honra participar do órgão especial em razão do seu trabalho de visceral importância para a gestão do presidente da cúpula do Tribunal de Justiça. O senhor também tem uma outra vertente, gosta de esporte. Como isso surgiu na sua vida? Sei que o senhor é aventureiro, tem livro escrito, é motociclista. Como que funciona isso? Como é que o senhor concilia trabalho, aventura e também praticar todos esses esportes? Eu tenho a impressão que esse gosto por viagens, por aventuras, ele decorreu naturalmente da influência das leituras da época. Como eu lia muito, ia até as bibliotecas, depois que esgotei lá os livros de casa, e me tornei fã dessas viagens. Júlio Verne, As Aventuras de Gulliver, eram os livros da época. E mais tarde, sempre fui fã de esportes, de bicicleta, sempre tive muita habilidade e entrei na faculdade e comecei a estudar, antes já por influência dos livros de direito romano do meu pai. Um provérbio me marcou profundamente: mens sana in corpore sano, a mente sã em corpo sano. E esse gosto por esportes, eu da juventude passei de criança para adolescência, depois para a vida adulta, e como eu tinha uma certa facilidade para esportes, praticava praticamente todos os esportes. Gostava muito de futebol, embora não fosse bom jogador, jogava muito bem basquete, e depois comecei a praticar a natação
E agora, já no caso da vida, peguei gosto pelo mergulho. Comecei com o mergulho de snorkel e agora estou fazendo o curso de mergulho de cilindro. Já fiz 3 batismos em Fernando de Noronha, em Cozumel e agora em Galápagos. É uma experiência inacreditável para quem não conhece. A impressão que tem quando você mergulha é que você está em outro mundo, completamente diferente. E esse atualmente é um dos meus prazeres. Eu sou velejador, gosto muito de vela, pratiquei já cheguei a ter 2, 3 pequenos barcos à vela, gosto muito de windsurf, kitesurf já pratiquei, mas já ganhei até alguns campeonatos de windsurf. E gosto muito de bicicleta e gosto muito de motocicleta. Depois de muitas viagens preparatórias, nas férias, nas licenças, resolvi dar uma volta ao mundo solitário. Planejei e durante 5 anos executei. A minha esposa me acompanhou 2 trechos, porque precisava da autorização dela, não é? E fui muito feliz. A minha obra publicada tem sido muito bem aceita, tenho dado palestras para empresas, organizações pelas quais nada cobro. Escrevi um livro sobre a minha carreira, sobre artigos que publicava nos jornais, o Cotidiano Forense, e agora está no prelo a história do Judiciário Paranaense. Eu conto a participação, a minha vivência com magistrados mais antigos. Se o senhor fosse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, que acompanhou um pouco da história da sua trajetória de vida, o senhor sonhava, concretizou sonhos, realizou. O que o senhor diria para as pessoas se inspirarem a também realizarem os seus sonhos? Eu considero extremamente importantes 3: desejo, envolvimento e preparação. Cheguei à conclusão de que isso é extremamente importante para qualquer coisa que queiramos fazer na vida. Eu fui professor da Escola da Magistratura, sempre incentivei os jovens que desejavam ingressar na magistratura. Se você sentir que tem um mínimo de vocação, faça os cursos, se prepare e faça a prova. Se estiver escrito nas estrelas, como diz o provérbio árabe, maktub, você será juiz. Mas será por seu mérito, porque você se envolveu e você se preparou para ser magistrado. E nós encerramos a entrevista com o desembargador Robson Marques Cury por aqui. Agradeço a participação, desembargador. Até uma próxima. E eu espero você no canal do YouTube do TJPR.